Meu amigo, você vai pra cama com aquela vontade. Só que depois de poucos segundos, já acabou. A mulher ainda nem começou a ter prazer e você já tá ali, todo frustrado, passando vergonha e se sentindo um lixo. Se você já passou por isso ou está passando, respire fundo. Você não é o único. E o mais importante é que tem solução. Só que primeiro você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo e com a sua cabeça. E eu vou te explicar isso agora nesse vídeo. Só que antes, eu quero te pedir um favor. Peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para fortalecer o meu trabalho, para que o algoritmo aqui entenda que este é um conteúdo relevante e que deve ser distribuído para todos os homens para que eles possam ser ajudados. Beleza? Então vamos para o conteúdo. E eu quero começar esse vídeo trazendo um breve relato de um homem, de como ele estava se sentindo antes de entrar no meu treinamento online, que é o Desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias. Estamos falando de um homem de 46 anos, recém-divorciado, que vinha sofrendo com ejaculação precoce. Ele acabou compartilhando lá na Tribo dos Homens, que é a nossa comunidade de homens lá do Desafio, que é moderada por mim e pela minha equipe de médicos, para ajudarem os homens nesse processo de transformação em máquinas de prazer. E o que ele comentou é que durante o relacionamento anterior dele, ele funcionava super bem, tinha o controle, uma duração ótima. Só que desde o término do relacionamento, ele praticamente não vinha conseguindo se segurar. Ele achava que o momento do sexo passava muito rápido e ele ficava sempre com aquela sensação de frustração e vergonha. Sabe que essa frustração não é apenas desse homem. Esse é um problema, a ejaculação precoce, que afeta milhões de homens no Brasil. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. É você olhar a sua mulher e ver ela tentando disfarçar a decepção. Ela tentar fingir que está tudo bem. Só que lá no fundo você sabe como isso afeta ali aquela autoestima de homem. Não estou falando de uma dor física, meus amigos. É uma dor emocional. É você evitar o sexo com medo de ter frustrações. É você se sentir menos homem e se sentir um nada na cama. Agora observe um fato interessante relacionado a esse caso. Esse homem tinha um funcionamento normal durante o relacionamento anterior e aí um belo dia, quando o relacionamento termina, ele começa a ter um problema de ejaculação precoce. Isso vai dar uma luz aqui aos dois tipos diferentes de ejaculação precoce que a gente tem. Um que é dito primário, ou seja, o sujeito já nasceu com a aceleração do tempo de duração na hora H, e ele sempre foi assim, desde as primeiras relações, desde as primeiras masturbações. Já o outro caso é dito secundário, em que o sujeito tinha um determinado nível de funcionamento e um belo dia ele sofre uma piora. Ambos os casos acabam caindo nas duas principais causas, nas duas principais hipóteses que levam o homem a gozar rápido demais. A primeira hipótese estaria relacionada a um aumento de sensibilidade do pênis. É claro que o pênis é uma das regiões do corpo do homem em que tem uma maior concentração de terminações nervosas, onde o homem tem mais sensibilidade. Então, de certa forma, essa hipótese que o homem que goza rápido é porque tem uma hipersensibilidade, isso tem caído um pouco por terra. Porque todo mundo tem uma sensibilidade grande, isso é normal. Hoje em dia se acredita que o maior problema relacionado à ejaculação precoce são problemas relacionados ao funcionamento do cérebro, associado a questões comportamentais e às questões mentais. Pra vocês terem uma ideia, no passado, porque se acreditava que a chave para curar a ejaculação precoce estaria em diminuir a sensibilidade do pau, era recomendado que o homem fizesse cirurgias de cortar os nervos, de passar alguns produtos que diminuíssem a sensibilidade local do pênis. Só que o que foi demonstrado é que essas estratégias sozinhas não resolvem boa parte dos casos. Por outro lado, a nossa sensibilidade do pênis ela é captada no nosso cérebro. Então, mesmo quem aparentemente tinha um problema de maior sensibilidade no pênis, tinha, na verdade, uma hiperfunção dos centros de sensibilidade. E é por isso que onde entra, eu diria, a principal causa a ser trabalhada para os homens que gozam rápido demais. A primeira delas é a ansiedade de performance. Então, homens que gozam rápido, geralmente, eles estão mais ansiosos, eles têm um maior pico de adrenalina na hora H, e a adrenalina acelera a captação desses impulsos de sensibilidade. São homens também que muitas vezes se condicionaram a gozar muito rápido pelo padrão masturbatório, eles se estimulam muito rápido, sempre visando ao orgasmo,
e acaba que na hora H eles não conseguem segurar. Outra questão muito importante é o sujeito que vai ter uma piora na ereção. A gente sabe que a adrenalina bloqueia a ereção, então o sujeito fica com a ereção mais fraca. E aí ele acaba acelerando a chegada ao orgasmo para não brochar no meio da relação. Olhando de volta para esse caso, então era um homem que tem uma disfunção ejaculatória, uma ejaculação precoce secundária, e que isso foi acentuado pelo gatilho do término do relacionamento. Certamente ele ficou ansioso, ficou com a ereção pior. Mas a boa notícia é que os casos secundários, eles têm um melhor prognóstico, eles têm uma melhor resposta aos tratamentos. Então digamos que o sujeito durava ali uns 10 minutos. E aí, depois desses problemas, ele começou a durar 30 segundos a 1 minuto. Então saibam que esse homem ele pode eventualmente se curar da ejaculação precoce, voltar a durar 10 minutos e se ele entender como funciona todo esse processo, ele pode durar ainda mais. Já os casos primários, aqueles sujeitos que sempre gozaram rápidos, geralmente eles têm um ponto de partida mais baixo. Então vamos dizer que eles sempre duraram ali em torno de 1 minuto. Se eles passarem a durar 10 segundos, então sabidamente a gente consegue fazer com que eles durem 1 minuto, mas eventualmente quando a gente trabalha ali várias estratégias, a gente pode fazer com que ele dure 2 até 3 minutos. Difícil fazer um cara de 1 minuto durar mais de 10 minutos sem o auxílio de medicamentos. O que eu quero que vocês guardem aqui é que é importante que vocês saibam que sempre tem solução, sempre tem como melhorar. As soluções medicamentosas, ou seja, através do uso de remédios, elas podem ser interessantes, sobretudo para os casos primários, aqueles sujeitos que sempre gozaram muito rápidos e para conseguir atingir um tempo necessário para aquele relacionamento funcionar bem, muitas vezes vão precisar do uso de longo prazo desses remédios. Mas a grande maioria dos casos é secundário, homens que da noite para o dia, ao longo do tempo, perderam a capacidade de controle. E para esses homens, o medicamento em si, ele não é a melhor opção, porque ele acaba gerando ali uma certa dependência. Acaba virando uma bengala para o sujeito, que enquanto ele toma, ele consegue segurar, mas se ele não fizer o que for necessário para mudar o seu funcionamento e o seu comportamento, no dia que você tira o remédio, volta tudo a ser como era antes. Importante lembrar que esses medicamentos que são utilizados para ejaculação precoce, na sua grande maioria, estamos falando de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, que foram desenvolvidos para tratar outras condições da saúde mental e como efeito colateral é muitas vezes retardar a ejaculação, eles podem ser usados para esse fim. Geralmente eles aumentam a ação da serotonina no nosso cérebro, que a serotonina é um dos principais retardantes, bloqueadores da excitação. Mas o que eu costumo recomendar é que o sujeito aprenda a alinhar os 3 fatores do homem-máquina para que ele consiga durar mais, para que ele consiga destravar todo o seu potencial. E essa é a estratégia que eu ensino lá no meu desafio, no meu treinamento online, que é o Desafio Máquina de Prazer. Os 3 fatores são: 1, o corpo ativo. Quando você tem um corpo ativo, o seu corpo libera substâncias retardantes naturais. Ele aumenta a função da serotonina e de outras endorfinas no seu cérebro, que tem não apenas um benefício de fazer com que você dure mais, mas que você fique mais calmo e tranquilo na hora H. Segundo fator é o pau supremo. Então, através de um condicionamento do assoalho pélvico e do seu próprio pau, você vai também melhorar a sua consciência corporal e vai acabar conseguindo durar mais. E por fim, o fator 3, que é a mente blindada. Eu acabei de falar que os gatilhos da ansiedade de performance fazem com que o homem perca a capacidade de controlar. Uma vez que você controla a ansiedade, você baixa seus níveis de adrenalina e de cortisol, você também vai conseguir aumentar muito a sua duração. Então quero aqui te fazer um convite. Meu amigo, se você está cansado de passar vergonha na cama porque você goza rápido demais, então está na hora de virar esse jogo e eu quero te fazer um convite muito especial. Nos próximos dias, eu vou abrir poucas vagas na próxima turma do meu desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias. E se você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário, você vai entrar no grupo de WhatsApp, onde eu vou te apresentar uma oferta especial que eu não vou divulgar aqui nas redes sociais. Então estou te esperando lá, hein? Gostou desse vídeo? Então já comenta aqui quanto tempo você tem durado na hora H.